E aí, Marujo, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pirata da História. Aqui é o professor Murilo falando. Se prepare, vamos começar mais uma aula. Galera, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo desse dia eu quero falar um pouquinho sobre um importante movimento ocorrido na Europa no início do século XX, esse movimento chamado Revolução Russa. Então se prepare aí e vamos à aula de hoje. A Revolução Russa foi um movimento de ordem política, social, econômica e que no seu início tinha como principal objetivo o fim de um sistema de governo que vigorava na Rússia desde o século XVII, o chamado czarismo. O czarismo tinha como principal líder o czar. O czar era como se fosse um monarca. A palavra czar, na sua origem, é o mesmo que César, um imperador conhecido, o nome usado aí pelos imperadores romanos, tudo bem? Basicamente, o czarismo ele defendia a ideia do poder centralizado na figura de uma única pessoa. E a Rússia, então, há mais ou menos uns 350 anos, era governada por uma única família, a família Romanov. Tudo bem? Bom, então, inicialmente, sabendo dessa informação, nós precisamos analisar qual era a situação, qual era a condição que, além do aspecto político, também colaborou para a instalação de uma revolução. Lembrando que revolução é todo o processo, todo o movimento que tem por finalidade inovar, transformar, modificar uma estrutura, um cenário ou um sistema. Bom, a Rússia, ela no início do século XX, tinha, se comparada a alguns países europeus, alguns problemas. Por exemplo, um alto índice de ruralização. Claro que morar no campo não é problema. O problema estava nas condições de vida no campo. A Rússia era uma das poucas regiões, um dos poucos locais na Europa que ainda tinha algo muito próximo do feudalismo medieval, o feudalismo estudado também na matéria de história, e que se você tem dúvidas, se você tem dificuldades, logo vamos gravar uma vídeo aí sobre feudalismo. E nesse contexto então de Rússia feudal, o que acontecia? A maior parte da população tinha muitas dificuldades, sofria aí com, por exemplo, a pouca alimentação, além de condições de moradia e acesso a determinados serviços de forma muito precária, já que o Nicolau II, czar russo, estava preocupado exclusivamente em defender os interesses da sua família e daqueles que eram próximos dele, a nobreza russa, por assim dizer. Tudo bem? Bom, para piorar um pouquinho a situação do czar, no contexto da revolução, ele resolveu entrar numa guerra. E essa guerra, chamada Guerra Russo-Japonesa, porque a guerra foi contra o Japão, ele tinha interesses em terras mais a oriente, e foi um massacre. A Rússia foi humilhada pelos japoneses, e isso acabou desprestigiando um pouco mais a figura do Nicolau II, e que resultou num movimento bem importante e grave. O nome desse movimento, Domingo Sangrento, ou em alguns lugares, em alguns livros, também chamado de Ensaio da Revolução. E sabe por quê? Nesse Domingo Sangrento, porque aconteceu num domingo, alguns indivíduos foram protestar na frente do palácio contra o governo do Nicolau II. Ele, muito bravo, foi lá e resolveu usar de força militar
matando ali algo em torno de 90, 100 manifestantes que estavam no lugar. Grave o nome Ensaio da Revolução, tudo bem? Você vai entender que logo logo esses indivíduos aí vão ser lembrados no processo revolucionário, ok? Bom, caminhando um pouquinho mais, o que aconteceu, né? Um outro evento importante no contexto da Revolução Russa é o início da Primeira Guerra Mundial. O ano de 1914 é um ano sem dúvida aí muito importante, porque a Grande Guerra começa, tá certo? E a Rússia entra na Grande Guerra. Não bastasse a derrota, né, humilhante contra os japoneses na Guerra Russo-Japonesa, Nicolau II tem interesses territoriais, tem interesses econômicos, políticos e resolve entrar na Primeira Guerra. E a Rússia entra assim com força no conflito. Mas é importante destacar alguns aspectos. Internamente, a Rússia ela está sofrendo muitas dificuldades. A população russa está passando por vários problemas. E é claro que a decisão de Nicolau II de colocar o país na guerra não soou muito bem. A população não ficou nem um pouco descontente com a participação da Rússia na guerra. Tudo bem? Então Nicolau, né, começa a perder, né, algumas importantes batalhas, alguns importantes conflitos na Primeira Guerra Mundial. Né? Ele também não tem um prestígio dos mais agradáveis no interior da Rússia. A população está muito brava com ele. E ele então, ali em 1917, resolve abdicar, resolve renunciar do trono. Muito bem, pronto. Ali você tem um evento importante no contexto da Revolução Russa. No entanto, é importante considerar que antes da renúncia do nosso czar, né, do Nicolau II, grupos políticos estavam organizados, grupos políticos estavam articulados no interior da Rússia. Inclusive, esse evento aí, né, o Domingo Sangrento de 1905, né, tinha aí como um suporte, né, ideais que inspiravam o socialismo, né, o socialismo de Marx. Esse cara aqui, ó. Eu não vou falar de socialismo agora, a gente pode falar num outro momento, mas o socialismo foi uma base muito fértil para o principal partido, que era o partido político russo, né? O Partido Operário Social Democrata Russo. Tudo bem? Esse partido ele era dividido, né, em duas alas. Tudo bem? A ala dos bolcheviques e a ala dos mencheviques. Os bolcheviques liderados por Lenin. Grava esse nome, tudo bem? A palavra bolchevique significa maioria. A palavra menchevique significa minoria. Portanto, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, você tinha dois grupos muito definidos. E lá na ocasião da renúncia do Nicolau II, o que vai acontecer? O partido vai se mobilizar, o Nicolau saiu, e agora o que nós vamos fazer, né? O Nicolau sai e o Lenin, então como líder da maioria, líder do bolchevique, resolve então assumir o poder, assumir o controle provisoriamente da Rússia. Beleza? Nesse contexto, né, é importante falar de um outro elemento, tá, que vai se caracterizar durante a Revolução, é bem forte, que é o grupo ou os clubes dos sovietes. Tudo bem? Os sovietes nada mais era do que pequenas estruturas, tá, aglomerados de grupos de operários e que juntos trabalhavam, juntos
articulavam ali o alcance de determinados objetivos e até mesmo objetivos políticos, a defesa de direitos, a defesa, né, de benefícios ligados ao mundo dos operários, tá certo? E esses sovietes, eles vão se articular de uma forma assim, bastante importante, né, nesse contexto da revolução, certo? E o Lenin, que não é bobo nem nada, o que ele vai fazer? Né? No contexto ali, ele vai, assim que assume, né, o poder, ele vai trazer esses sovietes, entendendo toda essa articulação e toda essa força que esses indivíduos têm, e vai dizer que todo o poder aos sovietes, né? Então vai chamar esses caras para governar junto. Então assim, né, resolve um problema de possível assim, objeção, né? Ele não quer muito problema, ele não quer adversários políticos, então chama esses caras para governar. Além disso, né, o Lenin ele vai estabelecer um lema, né? Lenin, lema, né? Entendeu, né? O Lenin vai estabelecer um lema que vai ser a base aí dos seus primeiros anos de governo, que se resume em 3 palavrinhas: terra, pão e paz. Bom, terra, por quê? Vamos lembrar a Rússia czarista, uma Rússia feudal, como eu falei para vocês, na grande maioria do período ali, as terras, a grande Rússia inclusive, né? As terras estavam concentradas na mão de uma parcela muito pequena da população. Então qual era o projeto de Lenin? Né? Vamos distribuir terra para todo mundo. Então você imagina a alegria de geral, né, quando Lenin fala que tinha uma ideia de distribuir terra para todo mundo. Pão, porque afinal de contas, né, ninguém com fome fica feliz. Então ele resolve fazer com que haja um aumento da produção, né, agrícola, um aumento, consequentemente, da distribuição de alimentos na Rússia. E o mais importante, que relacionado à guerra, ele vai fazer com que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial. Isso foi o top, né? Lenin foi assim ovacionado por isso, né? E Lenin, para sair, tem que assinar um tratado Brest-Mostov, tá? Não grava esse nome não, fica tranquilo, é um nome bem complicado, tá aqui, mas nesse tratado, né, a Rússia vai se dar mal um pouco, porque ela, para sair, tem que assinar algumas entregas para a Alemanha, né? E nessas entregas muitos territórios são perdidos. Tudo bem? Mas o povo está feliz, isso é o que importa. Lenin está em alta, ok? Só que Lenin, ele vai ser um cara extremamente autoritário, tá? Ele vai governar de forma muito centralizadora, né? Inclusive os sindicatos dos operários, né? Ele começa então a controlar, além de definir outras políticas internas de uma forma muito arbitrária, e isso causa também alguma tensão no interior da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha certo prestígio, porque atendeu, fez aquilo que os russos mais queriam, que era tirar o país da guerra. Tá certo? Bom, o Lenin, né, exatamente por essa divergência de personalidade, ao mesmo tempo um cara muito amado, mas ao mesmo tempo um cara muito odiado, vai enfrentar uma resistência, ok? E essa resistência se deu no campo político, e todos os inimigos do governo, tá? Todo mundo que não gostava do Lenin, todo mundo que achava que o que ele estava fazendo era um absurdo, era uma loucura, vai se juntar, né, para formar o Exército Branco. Tudo bem? E esse exército quer derrubar Lenin. E o Lenin pega os seus aliados e vai formar o Exército Vermelho. Pronto, está formada aí a Guerra Civil na Rússia. A Guerra Civil na Rússia, que vai durar ali aproximadamente 4 anos, até ali 1922.
período muito sangrento, uma página assim bastante complicada da história da Rússia, né, muitas baixas, realmente muita instabilidade, mas acaba, né, com a vitória, né, do Lenin, acaba com a vitória do governo, certo? Mas o Lenin, ele, quando termina esse período de guerra civil, ele precisa agora reaver a estabilidade da Rússia. E aí ele resolve criar um importante plano, né, econômico chamado NEP, Nova Política Econômica. Tudo bem? Essa nova política econômica atendia principalmente ao setor agrário. Tá? O Lenin vai olhar muito para o campo, ele vai investir de uma forma assim, muito forte, tá? No setor produtivo da Rússia. E isso, né, vai aos poucos restabelecer, né, a economia interna russa, né, porque afinal de contas a guerra civil, né, ela deixou muitas heranças negativas, né? Tem um detalhe muito importante de considerar, que essa nova política econômica precisa saldar, né? Precisa reaver, reestruturar tudo o que a guerra civil deixou, tá bom? Só que Lenin, ele sofria de uma doença e vem a falecer, né, em 1927. E quando ele vem a falecer, começa uma briga dentro do partido político, né, de dois importantes nomes. Grave esses nomes, tá? Stalin e Trotsky. Esses dois indivíduos tinham uma notória liderança no partido político. O Trotsky estava ao lado do Lenin desde os eventos envolvendo, né, a tentativa, né, de protestar contra o Nicolau II. Depois, quando o Nicolau chega, né, ao poder, o Trotsky está do lado dele. Então era um cara assim que realmente caminhou durante toda a revolução com o Lenin. Só que o Stalin era também um cara muito arranjado, tá? O Stalin era um cara muito bem articulado e que, pelo viés mais intelectual, conseguiu subir no partido e foi pegando cargos importantes, se tornar secretário do partido, né? E ele era muito querido, era muito popular, e essa disputa ele acaba vencendo, né? E Stalin então assume, né, o poder na Rússia. E ao assumir o poder na Rússia, uma das principais medidas, né, não vamos falar agora, mas só para adiantar para você, ele vai fazer um pacote econômico chamado de planos quinquenais, né, que ao contrário do plano lá do Lenin, que era um plano voltado à agricultura, os planos quinquenais do Stalin eram voltados à indústria. E isso foi muito importante porque em pouco tempo, tá? Em muito pouco tempo, a Rússia se torna um país extremamente industrializado, né, na Europa. A Rússia que tinha um atraso, né, se comparado aos demais países europeus no início do século XX, com o Stalin passa, né, por uma aceleração bem interessante. E nesse contexto o Trotsky vira um desafeto, né, do Stalin, tanto que o Stalin faz questão de, sempre que possível, evitar e até mesmo anular a figura do Trotsky. O desafeto era tão grande que depois, lá em 1940, o Trotsky é assassinado pelo Lenin. O Trotsky estava fora já do país, estava no México, e o Stalin dá um jeito, né, de assassinar o Trotsky, né? O Stalin é osso. Mas, né, a gente não vai falar do Stalin nesse momento aqui, numa outra vídeo, né, regimes totalitários, né, numa outra aula a gente entra com Stalin, entender um pouquinho o contexto dele, né, no período entre guerras, ok? Bom, é isso. Revolução Russa é uma página muito importante, muito interessante. Vale destacar
que os ideais da Revolução Russa vão influenciar, por exemplo, movimentos aqui no Brasil, né, no início do século XX, e em outros vídeos a gente pode fazer também referência a vocês sobre estes movimentos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.